Se tudo é prioridade, você não tem ordem. Se você não tem ordem, você não tem progresso. Tudo para você tem sido importante? Tudo para você é um alvo? Como que você tem lidado com aquilo que está nas suas mãos hoje? Você está tomando coisas para você que não deveria? Você está assumindo responsabilidades que Jesus nunca pediu para você e está sendo uma prioridade que está matando outras coisas que Jesus te chama? Quando você está atarefado demais, você perde sensibilidade. Prioridade, uma lista de prioridade vai ter ordem. Ordem que vai gerar paz para o seu propósito com progressão e prosperidade. Se tudo é prioridade, você não tem ordem. Se você não tem ordem, você não tem progresso. Eu não estou aqui falando de falta de fé, nós estamos falando aqui de lista de prioridades. Eu sou Beatriz Canguçu. E eu sou Matheus Canguçu. E o nosso foco é te empoderar a se tornar um líder curado, corajoso, que recebe correção e que com convicção vive o seu propósito com paz, progressão, propósito e prosperidade. Hoje nós vamos falar sobre qual é a sua lista de prioridade. Gente, isso é super importante. Talvez você já ouviu isso, priority list, ou talvez não, mas todos nós, conscientes ou inconscientemente, nós temos uma lista de prioridades. E qual tem sido as suas prioridades hoje? Quais têm sido as suas prioridades nesse mês? Quais têm sido as prioridades que você tem colocado na sua rotina, na sua vida? Você tem colocado isso como a sua lista e você tem colocado isso na prática do dia a dia. Talvez aquilo que tem sido as suas prioridades não está sendo as prioridades que Jesus estabeleceu para você, que o Espírito Santo estabeleceu para você. Então essa conversa aqui é para que eu e você, nós venhamos alinhar as prioridades que Jesus quer que nós alinhemos. Muito bom. E se a gente for falar já de prioridade, por que é importante falar disso, Matheus? Porque se nós não estamos alinhados com as prioridades que Jesus, o Espírito Santo, traz para a nossa vida, a gente vai ficar cansado, atarefado de forma que não deveria, nós vamos ficar exaustos, nós vamos ficar defasados, talvez podemos desenvolver até mesmo doenças, preocupações exacerbadas na nossa vida, porque a gente está colocando um fardo sobre nós que não deveria ter sido colocado. Agora, não quer dizer que nós vivemos a vontade de Deus, não vamos ter conflitos, não vamos ter questões, não é isso. Eu só estou falando que a falta de prioridades naquilo que Deus estabelece para a nossa vida pode desencadear diversos problemas que talvez você não deveria estar enfrentando. Muitas das vezes, tem até um ditado que a gente fala que quem não sabe onde quer chegar não chega em lugar nenhum. E às vezes nosso desafio não é ter prioridades, porque como a gente trouxe aqui no início, querendo ou não, você vai estabelecer, você vai investir o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro, suas finanças naquilo que é prioridade para você. Querendo ou não, exemplo, trabalhar, Para muitos de nós, da vida adulta é uma prioridade, precisa ser uma prioridade. Não é uma opção, eu não quero trabalhar, você precisa trabalhar. Não deveria ser uma opção, apesar dessas gerações a gente está tendo alguns conflitos, desafios, mas não deveria ser uma opção. Mas algo que nós vamos aprender hoje, há uma lista de prioridade que gera uma ordem tal para que a sua vida caminhe com progressão e prosperidade. Você pode ter várias prioridades, mas qual é o propósito dela? E qual que vai ser o fruto dela no final? Qual que vai ser o fruto dessa lista ou daquilo que você prioritou? Qual que vai ser o fruto dessas escolhas no final do dia? Alguns problemas, eu até coloquei aqui que as pessoas elas desenvolvem, desencadeiam, que eles estão meio que apagando incêndios. Tudo é urgente, tudo é importante. Todo mundo tem acesso àquilo ali, toda hora é hora. Então, conforme a Beatriz trouxe, se você não tem um alvo, qualquer caminho vai servir para você. Tudo para você vai ser prioridade, mas nem tudo deve ser prioridade. Existem coisas muito específicas na sua vida que é importante, que para mim não é, e tá tudo bem. Você precisa, através desse ensino, se caso ainda você não saiba, desenvolver quais são as prioridades que você tem, que Jesus está chamando você hoje para você alinhar. A gente tem uma palavra muito bela que também a Bíblia nos traz, discernir. A cada estação das nossas vidas também, conforme aquele que tem o comando maior, aquele que tem a sabedoria maior, a gente pode receber esse discernimento para entender quais são as prioridades inegociáveis e quais aquelas que são talvez negociáveis. Nós temos aqui Provérbios 19:2 que diz até assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser apressado e perder
o caminho. Eu amo falar de provérbios, mas quem gosta mais de provérbios é ela. Gente, zelo, a gente ser zeloso. E quando a gente fala de prioridade, de ordem, é um zelo, é um cuidado. Você tem parâmetros, você tem alvo, você tem objetivo, propósito da sua vida. Mas o que adianta ter um zelo sem o real conhecimento do que vai ser o frutificar daquele zelo? E a própria palavra do Senhor, assim também, Provérbios nos traz, Provérbios capítulo 9, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então há uma fonte da qual não há erro. O real conhecer de si mesmo, talvez você nem conheça muito, mas você tem uma noção geral. Conhecer talvez a opinião dos outros, como que o mundo tá, a gente talvez está muito a par, né? Ainda mais com as informações, redes sociais, internet. Mas será que a gente conhece de fato? Se a gente tem um conhecimento da revelação de quem o Senhor é, do que nós carregamos quando nós assumimos a realidade nele como filho e filha, e o que ele deseja que a minha vida, como a minha vida se desenvolva para frutificar, prosperar no propósito dele? E muitas das vezes na nossa pressa ou então na nossa falta, na nossa ignorância, a gente perde o caminho. A gente pode ter várias prioridades, mas que não nos levam a um lugar de frutificação e progressão. Vamos para o nosso embasamento bíblico aqui sobre todos os ensinamentos que nós trazemos. Nós trazemos a palavra de Deus, que é o nosso firme fundamento. Nós vamos embasar esse ensinamento e vamos aqui trazer alguns direcionamentos para que você aplique na sua vida e faça essa análise, se você realmente tem priorizado aquilo que Jesus te pede. Baseado em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, nós vamos ler aqui até o verso 42, que é o final do capítulo 10 de Lucas, que diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada em seus muitos afazeres. Meu Deus. Foi aí que Jesus disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Olha a indagação dela. Diga-lhe, venha me ajudar. Olha só, ela está dando um comando para Jesus. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Eu estou aqui com a versão NVT, eu gosto muito também da versão NVI, mas aqui nós estamos diante de Jesus, ele está mudando, né, de cidade, uma para outra junto com seus discípulos, e ele entra dentro da casa dessas duas mulheres. E nós vemos duas pessoas se comportando de formas diferentes diante de Jesus. E esse texto, gente, é a melhor forma de nós podermos avaliar quando se trata de lista de prioridades que nós estamos atarefados hoje em dia. Quais são a sua lista? Qual é a forma como que você olha para Jesus e aquilo que ele te entrega, como que você tem lidado com isso? Tudo para você tem sido importante, como já nós trouxemos aqui? Tudo para você é um alvo? Como que você tem lidado com aquilo que está nas suas mãos hoje? Você está tomando coisas para você que não deveria? Você está assumindo responsabilidades que Jesus nunca pediu para você e está sendo uma prioridade que está matando outras coisas que Jesus te chama? Então aqui, quando nós olhamos para essa história, nós vemos o comportamento de quem? De Maria. Maria queria estar aos pés de Jesus e ela escolheu. A palavra fala que ela escolheu estar aos pés de Jesus, porque Jesus é a prioridade dela. Ela poderia estar servindo Jesus? Poderia, mas a consequência de eu servir é primeiro eu estar com Ele. Então, entender de estar com Jesus para depois ter o reflexo do meu serviço, isso é muito importante, gente. Porque tem pessoas que estão fazendo e falam assim, não, Deus me pediu para poder fazer isso. Mas na verdade, esse texto está mostrando para a gente, a prioridade primeiro é Jesus. A prioridade primeiro é estar com aquele que nos chama a viver as coisas. E já a outra mulher, ela já escolhe o outro lado, ela escolhe primeiro servir. E que nós vamos decorrer aqui nesse texto, vamos explicar ponto a ponto, o problema não era servir, gente, o problema era o coração dela. Né? Muito bom. Algo bom que você faça sem prioridade, de uma forma certa, na estação correta, vira peso. Atividade sem ordem vira ansiedade. Jesus sempre vai nos mostrar o oposto. Apesar de ter uma agenda cheia,
ele sempre tinha uma ordem firme de um lugar da direção que vinha do pai dele. Nós já trouxemos aqui um outro estudo falando, né, de um líder 360, como se tornar um líder como Jesus. Checa aqui na nossa página os outros episódios que nós já apresentamos isso. E é algo tão lindo, né? Como que Jesus conseguia ser esse líder completo que ele foi, né, na realidade dele como homem nessa terra, mas permanece sendo e continua sendo. Jesus recebia a direção, a ordem, a missão da vida dele, porque ele tinha esse alto nível de intimidade e de colocar aquilo que a gente tem no inglês uma expressão, né? First things first. O primeiro no primeiro lugar. E aqui, nessa história, como Mateus até já trouxe, e a palavra vem nos apresentar, Jesus entrou na casa. Quando Jesus entrar na casa, gente, uma situação muito inusitada para a mulher, porque talvez ele não veio sozinho, ele veio ali pelo menos com uns 12, mais outros visitantes. E aquela mulher, sim, queria servir Jesus com o coração dela. Queria dar o melhor para ela. Queria dar o melhor para ela. Mas ela não discerniu o que era mais importante para Jesus naquele momento que ela chegou na casa. E muitas das vezes nós vivemos nossa vida assim. E talvez não só com Jesus, mas com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor, até conosco mesmo. Corremos, fazemos e achamos que estamos desenvolvendo algo. Não, tem algo bom. Mas qual vai ser o fruto? Qual que vai ser a prioridade? E algo que a palavra nos vai ensinar desde o início. Às vezes uma só coisa é importante ou uma só coisa é necessária para que você entenda, discirna a prioridade da sua vida a cada estação. A primeira, e assim também como a palavra nos ensina em Mateus 6,33, e o Senhor nos traz em vários outros versículos a cumprir todos os mandamentos da Bíblia. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo entendimento, de toda a alma. Em Mateus 6,33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a sua vontade, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você quer ter uma vida com prioridade frutífera, coloque o primeiro no lugar que ele tem que estar aqui em primeiro lugar. Vá nesse lugar, viva a sua vida nessa condição de depender da presença, do estar aos pés de Jesus, da intimidade, do relacionamento com Ele para direcionar todas as demais áreas e categorias da sua vida. Dessa maneira nós vamos errar mesmo, porque nós erramos, somos falíveis, estamos sempre crescendo, sendo transformados. E esse lugar, né, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, de amar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, falando dessa composição nossa de tripartite, né, corpo, alma e espírito, é uma condição de a gente não anula o demais, mas a gente vai estar sólido, firme. Se você, querido, querida, recebe do Senhor direção, primeiro, revelação de quem você é, do que você precisa fazer, do que você carrega diariamente, isso já elimina a confusão e o pesar de tantas outras coisas que vai tentar roubar as reais prioridades do seu dia. Às vezes é o tempo de mesa com a sua família. Às vezes é você parar e cuidar de si, um tempo de atividade física. Às vezes é você poder parar e comer melhor para evitar comer fora. Gente, às vezes são pequenas coisas, mas que burlam ou sabotam o lugar de desenvolvimento, porque tudo foi prioridade no seu dia. Em vez de virar uma bênção, gera pesar. Então, aqui já algumas aplicações que a Beatriz ela já começou a desenvolver. Então, Mateus 6,33 traz o lugar de definir primeira coisa, a primeira prioridade. Deus. A primeira prioridade é o reino. A primeira prioridade é estar com o nosso Senhor. Ou seja, tudo que se relaciona em estar com Jesus é o seu devocional. É o seu tempo com Deus, é o seu orar, é o seu ler a palavra. Ah, não, eu sei, não é simples. É o simples, mas é o que define a sua vida, é o que fundamenta a sua vida. É aquele devocional, talvez no início do dia, é no horário que você achar que é coerente para você, porque você tem a sua rotina e você sabe o melhor para você. Geralmente de manhã eu falo porque você está começando o dia. Então ali você está definindo o quê? O que você vai viver naquele dia. Aquela questão que você vai resolver naquele trabalho seu, aquela reunião, aquela questão difícil, aquela liberação que você precisa. No devocional você pode receber a resposta, a paz que você precisa, a direção, a eloquência para você poder falar e desenvolver um assunto, a ideia, a estratégia. Então, gente, o primeiro lugar é o reino, é o Senhor, é o que vai definir todas as outras atividades que você vai desenvolver ao longo do dia. Então isso é muito simples, mas muito importante e que muitas das vezes nós negligenciamos. E talvez eu não estou falando nada novo para você, mas que você está negligenciando no seu dia a dia. E aí às vezes está cansado, está tarefado, está desanimado, não sabe, minha vida não está indo para frente, não está acontecendo, porque talvez essa primeira prioridade ela não está bem estabelecida na sua vida e você precisa alinhar isso sobre você, né?
E outro item que a palavra também vem nos ensinar, né? Quando Jesus traz aqui, e aí Jesus entra na casa, Maria rapidamente, né? Apesar de tudo, ela entendeu, opa, o mestre é prioridade, vai para os pés dele. E Maria aqui com bom coração, com boa intenção, vai desenvolver o que ela precisa desenvolver para receber os visitantes dela, né, gente? Mas ela focou em tantas outras coisas. Quando ela falou, Senhor, você não se importa, Senhor, o que está acontecendo? Ou então, Senhor, você não está vendo que estou aflita? E a gente dá uma pausa. Quantas das vezes nós vivemos uma vida sobrecarregada? Quantas das vezes nós vivemos nossa rotina, que são até coisas que nós oramos diante do Senhor, o trabalho, a faculdade, o filho, a família, e ao passar do tempo, a rotina que deveria ter a ordem com clareza para gerar progressão e prosperidade, vira uma rotina pesada, sem sal, estagnada, ou sem alegria, sem propósito. Por quê? Porque a gente se perde no meio dos afazeres, ou daquilo que talvez tenha a ver com a prioridade do nosso coração, que é falível, muitas das vezes corrompido, egoísta e imaturo. Em vez de nos voltarmos e ter esse primeiro lugar selado, como já nós trouxemos aqui, de buscar daquele que é primeiro e tem a primeira direção. E uma coisa disso que a Beatriz está falando e que nós já trouxemos aqui da prioridade, uma coisa muito importante que acontece com todos nós. E o que é? Aqui o texto está mostrando que essa mulher estava atarefada. Quando você está atarefado, essa mulher está atarefada, ela não escuta direito. Muito bom. Quando você está atarefado demais, você perde sensibilidade. Por quê? Você está atarefado em fazer, executar. Então você perde a sensibilidade dos ouvidos. Você não está escutando o que Deus está falando. Maria estava totalmente atenta ao que Jesus está falando, cada sílaba, cada palavra, cada revelação para ela. Fala assim, eu não posso perder isso. Já Marta, ela queria servir, olha só, algo bom com prioridade errada, com falta de prioridade errada, colocado em lugares no momento errado. Então ela não estava ouvindo. E pode perceber que ela começou a dar comando para Jesus. Jesus, não importa, você não está vendo? Olha só. E, gente, Maria era uma pessoa querida para Marta. Só que nesse momento atarefado, você fica agitado. Já reparou quando você está atarefado, você está agitado? As pessoas não podem nem falar com você que você, sai faísca, né? Porque você perde a sensibilidade de ouvir as pessoas e principalmente ouvir o seu Criador. E quando você perde essa sensibilidade, como que você vai conseguir desenvolver o que é prioridade e o que não é? E muitas das vezes, a falta de ter uma intimidade real e profunda com o nosso Criador, a gente permanece num lugar de vazio. Apesar de muitas das vezes sermos cristãos, e se você não é, esse vazio é presente, é real, diário. Mas para aqueles que já receberam Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, Senhor, vai estar no comando, vai ir à frente, vai liderar e Salvador. O que redimiu, o que redentou, o que traz uma nova realidade, o que purifica dos pecados, filho, né? O que nos torna filhos e filhas, nos dá uma nova realidade de vida. Nesse lugar, não há esse priorizar da presença do tempo de mesa, né? Também já falamos da mesa, esse tempo de receber direção com clareza. Você vai tentar preencher o vazio com a sua própria autossuficiência, suas autossatisfações, sempre tentando ou com trabalho, ou com pessoas, ou com questões, ou com reclamações. E aquilo, você vai se enchendo, mas não preenche o vazio de fato. E aí você vai se enchendo, e tudo começa a virar um fardo. A criança, os filhos querem a bênção, é só problema, chateação, não obedece, é só reclama. O marido que você orou tanto, a esposa que você orou tanto, nossa, mas agora você me dá trabalho, eu só quero descansar. E aí você tá com uma alma cansada, farta, e vai tentar se anestesiar por redes sociais, por internet, se enchendo de tantas coisas. E aí Jesus vem nos ensinar, sabe o quê? Corta o excesso. Corta o excesso. Você tá achando que você tem um tanto de prioridade, mas na verdade você tem um tanto de excesso. Prioridade, uma lista de prioridade vai ter ordem. Ordem que vai gerar paz para o seu propósito com progressão e prosperidade. Que entra no segundo aspecto, né? Nem tudo que é bom é prioridade pra gente, né? O que tem os olhos. Porque, gente, tem muita coisa que você tá fazendo, é bom, mas não deve ser sua prioridade. A gente trouxe aqui alguns aspectos, né? Que o próprio texto diz, uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Efésios 5,15 diz, tenham cuidado, aproveitando o máximo cada oportunidade. Que oportunidade é essa? A oportunidade que Deus está colocando na sua mão, e não tudo. E é isso que às vezes a gente está perdendo, gente. Você está fazendo coisas boas, mas não é que ninguém te pediu para você fazer. Deus não pediu para você fazer. E aí você está começando a falar que o problema está no seu marido, como a Beatriz trouxe, está nos seus filhos, está no trabalho, está não sei no quê, mas na verdade está no seu coração.
E o seu coração está refletindo isso, que está refletindo nas atividades, gente. Você pensa, você se comporta. Se você não mudar a sua forma de pensar, você vai continuar agindo da mesma forma. E o intuito do nosso ensinamento não é para trazer condenação nenhuma sobre você. É para poder clarear, ver onde você está falhando e ajustar. É para cortar o excesso mesmo e falar, olha, tem um lugar de progressão, tem um lugar de avanço e de prosperar para a sua vida, mas tem que estar alinhado com aquilo que é a fonte. Aquele que é a fonte do prosperar, do propósito, da paz, da progressão. Sem ele, gente. E muitas das vezes, para esse lugar dos P's virem, né? Não sei se vocês já entenderam, mas nós temos aqui uns acrônimos dos C's e dos P's. Para a paz, com propósito, progressão e prosperidade vir, que a maioria do auge que todos nós queremos e almejamos cumprir, tem que vir um C's antes. É o quê? É cura, é correção, é coragem, é convicção para estabelecer esse lugar. E aqui, né, algo que você pode fazer para entender as prioridades, entendendo, discernindo cada estação da sua vida. A sua prioridade como adolescente, com certeza é diferente de alguém que já é adulto. E a sua prioridade, o adulto solteiro, com certeza é diferente de um adulto casado e de uns pais que já têm filhos. Mas no final do dia... E de quem já é mais vivido, né? Já é mais vivido, não importa. Você agora que talvez já é aposentado. Entenda a sua estação. Ou já criou. Então, como que eu posso entender essa estação? Primeiramente, vai aos pés do Senhor. Reavalia a sua vida e fala, pai, o que é prioridade para mim? Tem até algumas perguntas que você pode até fazer que vai te ajudar, né? Isso me aproxima de Deus ou me esvazia? Isso constrói missão ou só ocupa tempo? Isso é importante ou é urgente? Olha, como que é muito mais simples quando você começa a analisar através dessas perguntas assim, né? Urgência, gente, não é a unção que Deus derramou sobre você. A unção derramada de Deus sobre nós, ela é capacitação do alto para executar aquilo que está nas nossas mãos. Não é tudo, são coisas específicas. Então, às vezes você está desperdiçando aquilo que Deus derramou sobre você em coisas que não deveria. Então, essa exaustão está vindo da forma que exatamente. Tantos dons, talentos que você carrega, às vezes parece que é usar uma faca que não está serrada, às vezes fica difícil, penoso. Por quê? Porque tem excesso, tem pesar, às vezes não está sendo amolada, né? Até esse ensinamento aqui é para cortar mesmo os excessos, para falar, olha, talvez você sabe até que o Senhor tem sonhos e planos para mim, mas por que eu não desenvolvo? Por que eu não avanço para o lugar que Deus tem para mim? Ou então, por que apesar de eu me esforçar tanto, eu não vejo os lugares, os resultados do avanço? Porque, peraí, qual que é a prioridade do Senhor para a sua vida? E que Ele deseja te dar clareza. Porque o Senhor, Ele não está comprometido em fazer os seus planos serem bem-sucedidos. O Senhor está comprometido em fazer os planos deles através de nós serem bem-sucedidos. Porque, primeiro, vai dar glória a Ele, vai nos satisfazer, vai nos trazer completude perfeita, plena. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz, Romanos 12:12. Porque a gente não precisa se conformar com esse mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente, para que assim a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, esse nível de bom, perfeito e agradável não chega nem perto daquilo que é a nossa vontade. A nossa vontade talvez é falível, esgotável, imperfeita, mas a do Senhor para nós é boa, perfeita e agradável. Mas para isso acontecer, ele tem que estar primeiro, precisamos cortar os excessos e aí também precisamos estabelecer uma ordem diária. Que vai gerar ritmo, que vai gerar paz ao seu coração. Ela trouxe aqui que nós somos um ser em 3 partes. Espírito, nós somos espírito, aqueles que estão em Cristo Jesus são espírito, porque Deus é espírito e nós somos a imagem e semelhança, logo somos espírito. Nós temos uma alma onde estão as nossas emoções e nós habitamos em um corpo. Então são 3 partes onde eles precisam, em 3 níveis diferentes, ser fortalecidos. Talvez você é bom em alimentar o seu espírito, talvez o seu problema está sendo o espírito. Alguns está sendo o problema o corpo, o outro está sendo o problema a alma. Você precisa avaliar se está equilibrado, porque talvez o espírito está forte aqui, mas o corpo não está acompanhando, porque você não tem exercitado. Então, cuida do espírito. A palavra fala que Jesus, ele saía, gente. Ele trabalhava o dia inteiro. E diversas passagens mostram ele. E Jesus saía para poder orar. E Jesus saía para poder orar. Mas quando você vai olhar para a passagem anterior, ele estava orando, ele estava curando, ele estava libertando. E aí depois ele sai e se retira para estar em relacionamento com seu pai. Por quê? Ele sabe que esse lugar vai alinhar o seu espírito, vai fortalecê-lo. Agora o seu corpo, você tem buscado cuidar do seu corpo. A palavra também diz que ele é templo do Espírito Santo. Então, é uma responsabilidade
que Jesus nos entregou para cuidarmos. Você está cuidando do seu corpo? Ou você só fica falando, eu não gosto do meu corpo, eu não estou me sentindo bem? Talvez, querida, a sua autoestima está baixa porque o seu corpo não está como você gostaria. E se você começar a cuidar daquilo que Deus te entregou para cuidar, não dá para terceirizar. Ninguém pode fazer isso por você. É você realmente colocar uma roupa leve, colocar um tênis mais confortável e fazer um exercício. Necessariamente, você não precisa gastar dinheiro de ir para uma academia. Aqui no Portugal, nós falamos de ginásio. Você faz um exercício simples que você vai ter já um conforto ali para fortalecer o seu corpo e aos poucos você vai progredindo. E também, gente, a alma são suas emoções. Ela precisa ser alinhada com a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Beatriz acabou de falar, renova a sua mente para que depois você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só tem como experimentar, gente, a boa, agradável e perfeita se tem renovação de mente. A frase é maravilhosa, mas a gente só fica com o final. Precisa ter escolha diária de mergulhar na palavra. Então, se eu cuido do meu espírito, eu cuido da minha alma, eu cuido do meu corpo, eu vou estar pronto e bem organizado com as minhas prioridades. E esse lugar, nessa ordem do espírito, alma e corpo, até mesmo tem esse lugar de fundamento da ordem, é uma priority list. Então, a priority list tem uma ordem. Você não é a sua alma, você não é o seu corpo. Iniciar esse lugar, peraí, olha, eu preciso de ir na fonte. Muitas das vezes, nós carregamos pesos e questões e até tão atarefados, e a gente não vai na fonte daquele que tem a resposta, a direção, clareza, como nós falamos. No meu período, que eu estava mais ativa no quesito da nutrição, tratando de pacientes, quantas das vezes, Uma pausa rapidamente, ela é nutricionista, viu, gente? Se você não viu os outros episódios, já é um encorajamento pra você ver que às vezes ela vai falando picado. Ela é nutricionista. Exatamente. Fui formada, hoje atuo mais na parte do business, enfim. Mas uso muito da profissão para nossa realidade. Para a vida, Para a vida e para tudo aquilo que nós fazemos, para servir a nossa igreja local, as pessoas que eu como muito bem, viu, gente? A partir da vida dela. Buscamos. Não é perfeito, mas tem equilíbrio e constância. Pronto. Quantas das vezes eu tratando os pacientes, e mais uma vez a questão de prioridade, eu tratava muito de prioridade, porque se é para gerar frutos, bons resultados, resultados permanentes, você vai ter que entender qual que é a prioridade. Quantas das vezes eu falava, mas eu não tenho tempo de fazer isso. E sim, muitas das vezes essa questão de não ter tempo, ter tão atarefado, fazer tantas coisas, é de fato não entender o que é prioridade. Você não tem tempo para organizar sua rotina para você comer bem ou você comer mal e depois a conta chega. Eu sempre falava, o ritmo é assim também com a nossa vida emocional e natural e espiritual. A gente vai passando cartão, um dia a conta chega. E a conta vem mediante o quê? As escolhas que você fez. Quantas das vezes, e aí isso bem prático, meus pacientes falavam, eu não tenho tempo. Eu falei assim, olha, vai requerer um sacrifício, vai requerer você priorizar, não tem como fugir. Vai requerer você remover algo, talvez um excesso, algo que não é tão necessário, para você investir esse tempo e conseguir talvez preparar alguns alimentos, preparar a compra, não é nem fazer, tem em casa para quando você chegar, não ter que ir no aplicativo e pedir o fast food, a primeira coisa que apareceu, comer qualquer coisa, ou comer mal, e aí comer fraco, perder os nutrientes. O que eu tô falando nesse quesito natural e corporal é a mesma aplicação pro quesito da alma e do espírito. A alma, como a gente estava trazendo, às vezes você fala, eu não tenho tempo para... Não, mas a alma, às vezes você tá aflito, cansado. E aí, depois de um dia pesado de trabalho, às vezes você nem se cobriu nesse lugar de renovo, de fortalecimento, no seu orar, no seu tempo com o Senhor, de receber da palavra, já está mais que vulnerável, sua alma já está exposta. Recebeu um tanto de bombardear o dia todo, questões de trabalho, família, rotina, você mesmo, suas emoções, como mulher e como homem. Isso daqui, ó. Isso daqui, ó. E aí vem a roleta infinita. E a roleta infinita enche tudo que você consome, não só de bebida e alimento que vai para o corpo, está consumindo para sua alma e para o seu espírito. Acorda, querido, não adianta. Você tá ficando nessa roleta e vem um tanto de fofoca, brincadeira, ilusão. Guerra, problemas, mas às vezes maledicência, mentira, engano, corrupção. Exposições do corpo das pessoas. E aí no final do dia você fala assim, eu tô só relaxando. Relaxando o quê? Você está se anestesiando, a gente fala que é quase um lugar de engano, gente. É uma anestesia que não gera propósito, que não só camufla ali a dor, o vazio, o cansaço. Por que não? Se você vai parar um tempo para relaxar, vai relaxar com propósito. Qual foi a última vez que você leu um livro e aplicou aquilo que está no livro?
O que o livro te deixou no final de bom? Que já é um encorajamento para você como atividade, você buscar bons livros com a sua liderança, com pessoas próximas a você. Se nós somos líderes de você está assistindo, você pode nos perguntar. Se você tem a sua liderança, por favor, pergunte-os. Olha, você pode me indicar bons livros de liderança, ministerialmente, ou na minha área que você conheça, para que você comece a absorver e aplicar isso. Porque isso você está estabelecendo, prioridades boas e saudáveis para a sua vida. Pra gente fazer uma listinha já para me fechar o corpo antes de ir pra mente. Olha pro corpo. Escolha dormir mais. Às vezes dormir mais é deixar isso aqui mais off. É desligar mais cedo. É não ir pra cama, né, com o telemóvel. É evitar ter essa tela azul. E não só falando isso, partes práticas, quantos já estudos, questões científicas já nos mostram Se você isso. colocar a Bíblia para você poder ler na sua cama ou qualquer lugar, vai dar sono. Se você colocar esse telemóvel, esse telefone na sua tela, você não vai dormir. Vai te despertar. Vai despertar ainda mais. Ou então se não vai pro seu sono profundo. Então, querida, acorda. É uma prioridade se dormir ali. Tem outras coisas que você pode gerar uma rotina de sono. Beba mais água. Eu sei que parece tão bobo, gente, mas esteja hidratado, para o seu cérebro funcionar melhor, para o seu corpo funcionar melhor, para você ter mais ânimo para se exercitar. E ela me policia muito com essa questão, porque eu preciso melhorar muito, crescer e beber água mesmo, porque é muito importante, inclusive. Exatamente. Coma mais coisas naturais. Não importa, eu já sei, sabe quanto faz. A palavra diz em Tiago, se você é ouvinte daquilo que é bom, e aqui o próprio apóstolo está falando daquilo que é bom mesmo, a fonte, a palavra de Deus, mas não é praticante, você engana a si mesmo. Uma coisa que eu aprendi com ela, quanto mais colorido seu prato for, mais saudável você está comendo. Exatamente, colorido de cores reais, gente, não de cores artificiais. Claro, com certeza. Então, são listinhas, parece básica, mas é um lugar para se exercite. É 10, 20 minutos, a conta chega, querido. Se você não está dando os 10, 20 minutos hoje, a conta vai chegar. Amanhã você vai gastar dinheiro no hospital, com médico, com questões, consultas. com remédio, ou vai ser muito mais penoso. Todo dia a gente tem sofrimento, pro ginásio. É fácil. Hoje nós estamos gravando aqui, já está no final do nosso dia. Um dia que já vivemos muita coisa. Já treinamos, daqui a pouco já vamos treinar de novo. E ainda tem que chegar em casa, fazer mais coisas que para organizar, já é outro nível. Me prepara, já é outro nível de priority list. Você já organiza antes do seu próximo dia, antecipa no lugar da ordem para gerar ainda mais progressão. Outro ensinamento. Outra conversa. Mas vamos chegar ainda em casa, mas tem coisas que eu preciso fazer hoje para gerar esse lugar de prioridade amanhã, mas amanhã eu vou ter que acordar e vou ter que investir o meu tempo. Então, prioridade também fala sobre investimento de tempo e boas escolhas. Escolha que vai te requerer tempo, talento, às vezes o seu envolvimento, a sua capacidade e também os seus recursos. Gente, faz sentido essa lista de prioridade, esses alinhamentos que você precisa trazer sobre o seu espírito, alma e corpo, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, de estabelecer essas prioridades para que assim fique mais leve. Tira esse fardo que talvez você esteja carregando por essa falta mesmo, essa ausência, você não ter um alvo, não ter algo a seguir. Então, estabeleça bens na sua vida, porque assim você vai ter progresso na sua vida, vai ter paz, vai ter prosperidade, porque esse é o nosso lugar aqui como canal do Senhor SUS para a sua vida e para a sua liderança. Eu oro para que esse ensinamento ele tenha abençoado você. Gente, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas para que possa ser bênção na vida de outras pessoas. Com certeza, você conhece pessoas que também estão atrapalhadas com as suas prioridades. Então, compartilha com eles, seja bênção na vida dessa pessoa. Curta o conteúdo para a plataforma entender que o conteúdo é relevante, ela mesma compartilhar com outras pessoas. Se você não segue a nossa página, comece a seguir, porque toda atualização, todo conteúdo novo, você vai chegar, coloca aí para te notificar. E, gente, continue aqui porque próxima semana nós vamos disponibilizar outro conteúdo muito bom para você e eu tenho certeza, você vai ser abençoado. E lembre-se, talvez você já tenha uma prioridade, uma rotina maravilhosa, vai lá nos pés do Senhor e checa se é a prioridade real que está gerando progressão e prosperidade com propósito para essa estação. E sempre tem um lugar para improvement, aperfeiçoamento, crescimento. E sempre é um lugar que eu e você a gente pode gerar com maior excelência para frutificar ainda mais. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. See you soon.